Muito bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro Ipsos Talks de 2024, hoje com o tema Como o ESG contribui com o sucesso das marcas. A gente vai começar daqui a 2, 3 minutinhos, por favor, não saia daí. Até daqui a pouco. Bom dia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro Ipsos Talks do ano, primeiro de 2024, começando agora depois do Carnaval, e com um tema que está gerando bastante interesse. A gente já teve um número muito bom de inscritos e participantes. Hoje a gente vai falar de como o ESG impacta o sucesso das marcas. Como sempre, eu vou abrir fazendo um contexto com alguns dos dados que a Ipsos faz regularmente todos os meses. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil. Na sequência, a gente vai ter um expert da Ipsos, esse é o modelo, né, a agenda que normalmente a gente segue nesses talks. Hoje quem vai falar é Ana Cristina Hashizumi, que lidera a nossa área de BHT, né, de Brand Health Tracking, o tracking de saúde de marca na Ipsos no Brasil, uma das marcas que mais vem crescendo no Brasil, em função da importância do tema, da relevância e do frescor da importância dele. E ela vai falar exatamente como o ESG impacta o sucesso das marcas, aplicando um pouquinho esse conceito que muitas vezes é etéreo, né, mais teórico, mas como é que ele de fato impacta na vida real, né? Muito pragmatismo e utilizando a narrativa de sucesso das marcas que a Ipsos lançou há 2 anos e tem se mostrado incrivelmente bem sucedida. E depois, sempre a parte mais nobre da nossa apresentação, a gente vai ter um painel de discussão, hoje com a própria Ana Cristina Hashizumi, como eu comentei, líder de BHT aqui no Brasil, a Cris Canavero, seja muito bem-vinda, Cris. A Cris é especialista em ESG, Country Manager da Seymour, uma consultoria em tecnologia de sustentabilidade, e Senior Advisor de Impact Growth no Cívico, esse hub de influência social. Também tem uma presença aqui do Fábio Rua, vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicações e ESG para a América do Sul na GM. Seja muito bem-vindo, Fábio, um prazer enorme ter vocês dois aqui para brilhantar essa discussão. Quem vai moderar é a Priscila Branco, que hoje lidera a nossa área de Public Affairs e Opinião Pública e Reputação Corporativa aqui na Ipsos do Brasil. Obrigado, Priscila, por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, pessoal. Eu queria abrir falando da informação, um estudo que a gente faz mensalmente em 29 países já há muitos anos. A gente chama de What Worries the World? Quais são as preocupações no mundo?
né? E a gente pergunta para as pessoas de cada um desses 29 países quais são as 3 principais preocupações que eles têm neste momento. E a gente vê que no Brasil esses números alteram bastante. Hoje, a principal preocupação dos brasileiros, eu lembro que cada entrevistado escolhe 3, portanto os números não vão somar 100%, é crime e violência. Aqui acontece alguma coisa interessante. Crime e violência não era a principal preocupação até o final do ano passado, assumiu e não saiu mais, eu diria que nos últimos aproximadamente 6 meses, mais ou menos, crime e violência tem estado no topo do ranking. Em segundo, pobreza e desigualdade social, o brasileiro é muito preocupado com o tema, em particular depois da pandemia. Esse tema nunca tinha aparecido como uma das principais preocupações até o final da pandemia, quer dizer, a pandemia escancarou uma série de desigualdades e o pobreza e desigualdade passou a ser o primeiro do ranking até o final do ano passado, quando foi superado por crime e violência. E saúde, na verdade, esse sim é uma preocupação muito tradicional. Uma coisa interessante sobre os brasileiros é que eles apresentam o maior número de preocupações do que os outros países. De maneira geral, há uma concentração muito maior em 2 ou 3 preocupações nos outros países. O Brasil não, o Brasil se divide com mais de 20 menções, 20% de menções, por exemplo, estamos falando de quase 10 preocupações. Então, a gente mostra aqui que tem muita coisa para ser preocupada, né, para ser atacada dentro da sociedade brasileira. A gente fez uma breve análise exatamente para dizer que dessas preocupações, que são as pessoas, o que está na cabeça das pessoas naquele dia, né, uma coisa muito prosaica, né, muito pragmática, muito do dia a dia, do cotidiano. E a gente fez uma análise para ver se isso tem alguma correlação com os grandes conceitos de ESG, que normalmente tendem a ser mais teóricos, né? E o que a gente viu é que todos aqui, eles refletem, eles traduzem algumas das letrinhas de ESG. Por exemplo, na parte de governança, corrupção segue sendo a 4ª preocupação do brasileiro no dia a dia, né? Agora nesse mês. Essa informação é de janeiro, desculpa, de fevereiro. Então ela é muito recente, ela acabou de sair, saiu semana passada. Então a gente vê que aí governança aparece com a 4ª preocupação. Além disso, a parte ambiental, aqui pode parecer baixo, tanto mudanças climáticas com 17% de menção, ou ameaças ao meio ambiente com 13%, pode parecer baixo essas menções. Mas o interessante aqui é que são essas 2 que mais cresceram nos últimos 12 meses. Essas 2 preocupações em particular tinham entre 2% e 3% de menções de acordo com o mês. Hoje ela já tem aí 17%, 13% e seguem crescendo. A gente imagina que essa preocupação, as preocupações ambientais no Brasil, ainda que não sejam as primordiais do dia a dia, o que é compreensível, elas vêm ganhando importância. E, além disso, aqui a gente vê uma série de problemas mais ligados ao S de sociedade, do ESG, como crime e violência, pobreza e desigualdade, saúde, desemprego, educação. Quer dizer, a gente vê que aqui o brasileiro com uma série de preocupações mais sociais. O que a gente quis fazer com isso é basicamente mostrar que as preocupações elas são muito bem traduzidas pelas preocupações de ESG, né? ESG não precisa ser apenas grandes iniciativas ou iniciativas mais teóricas e mais conceituais, elas se traduzem de uma maneira absolutamente adequada para a vida real, para o que as pessoas estão passando e como elas estão se sentindo. E a gente vai ver daqui a pouco que esse contexto, como as pessoas estão inseridas, torna-se uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, em como ela se comporta, inclusive na escolha das marcas, né? Uma das informações que a gente tem trazido aqui é que 85% dos brasileiros, isso aqui é no Brasil em particular, espera que as marcas e empresas tomem uma posição sobre questões sociais e se esforcem para trazer avanços nessas questões. Então a gente está vendo aqui que tem muitas preocupações e que sim, os entrevistados, sim, a população brasileira, sim espera que as empresas assumam um papel, até pelo grande vácuo e deficiências do serviço público, né, dos serviços estabelecidos que a gente tem. Então, aqui no Brasil, em particular, há um percentual muito maior de pessoas que gostaria que as empresas, sim, assumissem papel social. Isso não é conflitante com a sua missão de ser um agente econômico, né, de gerar lucro, por exemplo. Brasileiro, 84% dos brasileiros, essa pesquisa é do Global Trends, que aconteceu no final do ano passado, então também muito recente, não vê um conflito entre ganhar dinheiro, uma empresa, uma marca, e ao mesmo tempo apoiar a questão social. Então isso não é mais um tema, não é mais um conflito, não é mais contraditório, é muito bem resolvido. Na maioria dos países, como vocês podem ver aqui, a gente já vê que os números são muito altos sobre a necessidade das empresas participarem sem conflitos de interesse, né? Um outro dado que eu quero trazer, que eu sempre mostro aqui para vocês em todo o Talks, é o índice de confiança do consumidor. Aqui acontece uma coisa bastante interessante, ele vai de 0 a 100, esse índice, né? 50 indica neutralidade, ele não é um percentual, ele é um índice
composto de 4 subíndices. Vai de 0 a 100, 50 indica neutralidade. Então, acima de 50, há um otimismo por parte do consumidor brasileiro, né? O que a gente viu aqui é que desde o quase final do primeiro semestre de 22, que foi o ano eleitoral, ele cresceu, o índice vem crescendo constantemente. Então, ele cresceu quase 12 meses, sem exceção. Então, foi de mais ou menos junho de 2022 até julho de 2023. E aí tem vários fatores, né? Teve uma grande empurrão na economia através de investimentos pré-eleitorais, tem a lua de mel, né, do primeiro semestre do governo, então tem muitas coisas, e boas notícias econômicas que aconteceram também nesse período, e a gente atingiu o nível de 60,1, que é um número muito alto. Se vocês olharem bastante, 60,1 aqui de índice de confiança, ele é similar, ele é o mais alto dos últimos 10 anos. Então, houve aqui, de fato, um momento de otimismo do brasileiro. A partir de julho, esse número começou a ratear e deslizar para baixo, até ele desceu de 60 até 56, aqui no começo desse ano. Agora, em fevereiro, ele deu uma recuperada, mas quer dizer, a gente nota que aquela lua de mel que classifica o início de uma administração, que também aconteceu em todas as administrações anteriores, ela já se foi, né? Acho que ela começa agora a população a exigir mais resultado para ter essa economia, para ter esse otimismo econômico. É claro que essa é uma informação importante, mas ela é mais importante pelas coisas que a gente não vê. Através das nossas análises, a gente vê que o índice de confiança do consumidor ele está muito correlacionado com variáveis, com comportamentos que não estão necessariamente ligados ao consumo em si. Quando a percepção é positiva, por exemplo, no índice de consumidor, e aqui eu vou ler aqui essa parte da direita, por exemplo, quando a percepção é positiva, como agora, que a gente está em torno de 58 pontos, ou seja, está positivo, está acima de 50, eles obviamente aumentam gastos, que é uma consequência clássica do aumento de confiança. Ele tem menor elasticidade a preço, né? Portanto, ele é mais fiel às marcas, mas tem outros comportamentos que não são intuitivos. As pessoas apresentam maior abertura a inovações e novidades, elas pressionam as empresas para lidarem com temas que não só são econômicos, como a gente viu, por exemplo, o crescimento de temas mais ligados ao meio ambiente e à sustentabilidade, por exemplo. As pessoas são mais favoráveis a forças de mercado e menos à intervenção governamental na economia. Há mais estabilidade e suporte aos incumbentes, né, aos players estabelecidos. As pessoas são mais coletivas, elas mudam até o jeito que elas enxergam a sociedade, elas são mais tolerantes, inclusive, são menos críticas quando os números são positivos, que é o momento em que a gente está agora. Obviamente, quando a percepção é negativa, que foi o momento em que o Brasil enfrentou, eu diria, por praticamente uma década, desde 2013 até 2022, o sinal é trocado, né? Há uma percepção contrária, as pessoas são mais insulares, são mais prudentes, são mais pessimistas, são menos avessas a novidades, pressionam mais o governo para ele interagir. Então, o que a gente está vendo é que o contexto, através de várias métricas, que, por exemplo, a Ipsos mede, mas não só, ele traduz muito de como as pessoas se comportam no dia a dia. E é isso que eu queria que a gente começasse a ver agora, a olhar agora. Qual que é o papel deste contexto e como ele afeta o dia a dia das pessoas? Como é que isso forma uma opinião sobre marca? Como é que isso forma escolha? Como é que eles formam as decisões em que as pessoas tomam no dia a dia? E é essa apresentação que a Ana Cristina Rassizumi vai fazer para a gente. Ana, é um prazer ter você aqui. Obrigado, viu? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Obrigada. Preciso aqui do controle. Perfeito. Compartilhar. Vocês estão vendo a pergunta clássica, né? Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, Ana, mas não está em apresentação. Perfeito. Perfeito. Agora está, né? Perfeito. Obrigada, Marcos. Bom dia, então, a todos. Vou continuar aqui, então, esse papo, né, que o Marcos começou falando do contexto. É importante a gente continuar ainda falando um pouquinho sobre isso, para aí sim conectar com a relação que as pessoas têm com as marcas e também comentar sobre o ESG. Não vou parar aqui, mas acho que um ponto que é importante, né, a gente ter em mente é que é um momento de turbulência. Né? Se a gente pensar aqui no que a gente está vivendo, desde o período da pandemia, talvez até um pouco antes, é um período turbulento, com muita coisa acontecendo, e foi só naquele período em que a gente teve a pandemia? Na verdade, não. Se a gente olhar aqui um dado bastante fresco, né, em que a gente pergunta, nesse estudo global também, como é que foi 2023, a gente tem que mais de 60%, e isso é até maior quando a gente pensa em Latam, considera que 2023 foi pior do que o esperado, ou seja, ainda a gente está vivendo um momento de incertidumbre, ainda é um momento em que não existem aqui um sentimento positivo em relação ao que está acontecendo.
E eu alio a isso a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Né? É um chat que talvez você já tenha visto em alguma outra apresentação, mas é que o conteúdo, ou a mensagem, ela é muito válida. Né? Então, eu tenho muita coisa acontecendo e muito rápido. Né? Por exemplo, então, quando a gente está falando de alcançar 1 milhão de usuários pelo ChatGPT, isso aconteceu em 5 dias. Versus anos que muitas empresas importantes, consolidadas, levaram para conseguir esse mesmo tanto de pessoas. E aí, em meio a esse turbilhão, essa velocidade, como é que as pessoas se sentem? Né? Esse é um ponto bastante importante, por quê? Porque aí agora eu trago uma reflexão aqui para as marcas. Hoje em dia, a gente continua, de uma forma geral, enfim, na maioria das vezes, a avaliar ou a monitorar a saúde das marcas, ainda baseado em elementos funcionais, emocionais, enfim, a gente continua naquela esfera que a gente está acostumado a ver com a performance das marcas. Mas esse contexto, né, que a gente trouxe, ele também é importante. Né? Então, isso realmente é algo que a gente está trazendo de reflexão, de, poxa, será que a gente está medindo tudo? Será que a gente não está deixando de lado alguns elementos que acabam impactando essas expectativas emocionais e funcionais que as pessoas têm? Isso não é só teoria, é um pouco o que o Marcos falou, que tem a ver com a filosofia de sucesso das marcas que a gente tem comentado, é que quando a gente fala de sucesso, né, das marcas, claro que as expectativas emocionais e funcionais, elas continuam importantes, extremamente relevantes. Por quê? Aqui é um ponto bastante relevante. Um produto, um serviço, ele tem um core, ele tem uma razão de ser. E os benefícios e as expectativas que ela tem em relação à categoria, ou aquele vínculo emocional que o produto ou serviço tem, a marca tem com o consumidor, ele continua a ser core, ele continua a ser o mais relevante. Agora, ele é tudo que a gente tem que olhar, até para entender a dinâmica e como é que a gente pode agir em cima disso para garantir o sucesso da marca. A gente tem esse lado de contexto, que a gente comentou, que é muito importante. Né? Se a gente considerar aqui os pesos para escolhas das marcas, o contexto, ele tem um peso aqui de quase metade, um pouco mais de metade. Isso aqui num estudo global, feito com várias categorias, ou seja, é uma média, né, é um calibrador aqui que a gente tem, né? E a gente fala que é metade desse peso para a escolha das marcas. A gente tem as expectativas emocionais, funcionais, societais aqui com 32%, e uma parte de empatia com o que está acontecendo, contando com 16%. Agora, isso quer dizer que a expectativa, ela baixou de importância dentro dessas escolhas? Na verdade, não. Ela tem aqui toda a parte do emocional e funcional. O que acontece é que, com isso tudo que está acontecendo com as pessoas, esse contexto, ele ganha uma relevância muito grande. Né? Então, ele tem aqui uma participação muito grande. E, claro, a nossa vida aqui como marqueteiro não é uma coisa fácil. Então, isso não essa régua que eu coloquei para vocês é realmente só um balizador. Por quê? Porque o peso dessas expectativas, contexto, empatia, vai variar. Vai variar por país, vai variar pelo momento do país, vai variar por categoria. Então, vou pegar alguns exemplos aqui só para ilustrar o que eu estou falando. Se eu pego aqui esse mesmo estudo que eu mostrei, né, os percentuais, para o setor financeiro, no México, por exemplo, contexto, ele passa a ter um peso de 60%. Né? Ou, por outro lado, quando a gente fala aqui de cuidados com a pele, de produtos de cuidados com a pele, no Brasil, a gente tem que, a parte de expectativas emocionais, funcionais, sensoriais até, ele considera aqui um 43%. Ou seja, aqui a reflexão a gente precisa entender o contexto em que as pessoas estão inseridas. Então, entender além daquilo que a gente já faz de expectativas emocionais, funcionais, também esse contexto. E agir com empatia em relação a esse entendimento que a gente faz não do consumidor e dos clientes, e sim das pessoas. E agora focando, né? Porque senão se a gente deixar, existem aqui assuntos para horas, dias até, né? Aqui, nesse momento, o que a gente vai focar? Em contexto. Para depois a gente fazer um link com o ESG. E aí vou separar, são 2 tipos de contexto. Eu tenho o micro, que é o individual de escolhas das marcas, da pessoa, e tem o macro contexto, que é muito o que o Marcos colocou, tem muito a ver com o que o Marcos colocou. Tem o lado de sociedade, os valores culturais, os problemas que hoje prevalecem, outros tópicos de interesse, e aqui, nesse macro contexto, é que a gente vai focar hoje, a nossa jornada vai seguir por aqui.
E aí, pensando um pouco nesse macro contexto, né, que a gente viu, que existem aqui preocupações que variam ao longo do tempo, a gente tem ali violência e crime prevalecendo aqui no Brasil hoje, a gente viu que tem muita coisa acontecendo, que as pessoas percebem que, puxa, eu esperava que o ano fosse melhor do que foi, ou seja, dentro desse turbilhão todo, né, como é que as pessoas se sentem? Né? Isso é um ponto importante para poder entender depois o lado das expectativas. E o fato é que a gente tem, tanto no mundo quanto no Latam, 64% das pessoas dizendo que tem tanto problema crítico no mundo acontecendo hoje, que elas ficam até... É muito complicado decidir onde é que está o foco. Então, qual é o sentimento que está por trás disso? Os cidadãos, eles se sentem sem controle sobre o que está acontecendo, até impotentes para entender o que é que ele pode focar e também como é que ele pode fazer a diferença. Então, é um momento aqui de, puxa, não sei para onde ir. Então, acaba sendo aqui um sentimento até negativo, né, em relação ao que está acontecendo. E isso, indo um pouquinho um pouco mais profundamente nessa relação dos sentimentos, né? Algumas relações que a gente faz. Então, pessoas que sentem que inflação, aí, de novo, os elementos que o Marcos estava mostrando. Então, assim, inflação. Quando as pessoas entendem que inflação é uma ameaça para elas têm quase 3 vezes mais probabilidade de se sentir ameaçadas, frustradas, ou seja, aqueles sentimentos negativos. Quando as pessoas se sentem ameaçadas pelo lado político, de instabilidade política, social, violência, né, quase 2 vezes mais probabilidade de se sentir ameaçadas. E isso, pensando em países, por exemplo, o Marcos mostrou que essa parte ela é bastante relevante aqui no Brasil. Então, quando esses temas eles ganham relevância no país, né, esse índice que eu estou mostrando aqui de probabilidade de se sentir mais ameaçado aumenta. Então, quando eu falo do Brasil, ele está perto de 3. Quando eu falo do México, perto de 2. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Aqueles problemas ou temas que são de curto prazo, que são que afetam as pessoas naquele momento, ganham uma relevância para trazer as emoções negativas, né? E aí, quando eu pego aqui o risco ambiental, aqueles que entendem que tem um risco ambiental, isso já cai para uma probabilidade um pouquinho menor de sentir qualquer emoção negativa. Aí a reflexão que fica aqui puxa, então a parte do meio ambiente ele acaba não sendo tão importante em relação à inflação, a problemas políticos. Na verdade, não. Aqui o que a gente está querendo dizer aquilo que é de curto prazo, aquilo que é urgente, no final das contas, como ele está muito latente, como ele tem essa relevância e afeta demais as pessoas hoje em dia, ela acaba tendo sendo muito mais latente mesmo, né, do que os temas de longo prazo. Né? É isso que acaba acontecendo, não é uma questão de importância, e sim daquilo que acaba sendo mais premente na vida das pessoas no atual. Agora, as pessoas não entendem o impacto que isso pode ter no longo prazo? Na verdade, não. Se a gente olha aqui, 84%, quando a gente tem a média Latam, entendem que a gente está em direção a um desastre ambiental, né, a não ser que a gente mude hábitos de consumo. Então, essa percepção, ela existe. O que acontece é só realmente o peso que o curto prazo acaba tendo, né, em relação ao longo prazo. Isso a gente vê também no nosso dia a dia, né? O urgente acaba tomando lugar do importante no nosso cotidiano. Aqui, a gente pode fazer um paralelo também. Então, a questão ambiental, ela existe, só que ela acaba sendo um pouquinho mais suave por conta desse peso, né? Mas, aí outra reflexão, agora já entrando, obviamente, no assunto de ESG, saber que isso vai acontecer, que realmente é de longo prazo, que eu tenho outros temas que são relevantes, fazem com que o cidadão ele não dê atenção aos temas de ESG? Não, também é um não. Por quê? Porque mesmo hoje em dia, pensando agora em ambiente, agora falando um pouquinho dos pilares de ESG, dentro da parte de meio ambiente, 96% das pessoas aqui na América Latina diz que faz alguma coisa assim para salvar o meio ambiente. E aqui, eu já começo a trazer algumas reflexões que lá na frente eu mostro as diferenças. Vai variar. Vai variar de acordo com o nível de envolvimento que as pessoas têm com o tema. Então, pode ser desde alguma coisa como a coleta seletiva,
né, que já está bastante difundida aqui no nosso país, um pouco, bastante, bem mais difundida, do que, de repente, alguém que se proponha a investir seu tempo, investir recursos financeiros em prol, não só do benefício individual, como do coletivo. Né? E no meio desses dois extremos, eu tenho uma série de ações que podem acontecer em relação a salvar o meio ambiente. Quando a gente vai para outra esfera, que é o social, eu ainda tenho um número bastante alto aqui, eu tenho mais de 90% em Latam, dizendo que faz alguma coisa procurando um mundo mais justo, procurando equidade social. Né? Então, é um assunto importante e que também está presente na vida das pessoas hoje em dia. E, pensando na outra esfera, que é a de governança, eu tenho aqui 64% em Latam dizendo que, sim, seguem as regras, as leis, né, que tem no país, e 1/3 dizendo que tem alguma participação nas decisões políticas feitas no país. Né? Agora, de novo, o nosso mundo não é simples, não é fácil de entender, e essa complexidade ela é refletida também nas diferenças que existem entre os países. Então, pegando esses 3 braços, esses 3 pilares do ESG, o que a gente percebe aí, focando em Brasil, né? Que a questão de equidade social é algo crítico para endereçar hoje, isso para 67% das pessoas. Né? Tem a ver com o nível de violência, ou a parte social, a parte de desigualdade que o Marcos mostrou, que eu trouxe um pouquinho, sim. Então, as coisas estão muito relacionadas. Tudo que a gente traz ali de sentimentos, de preocupações em relação ao mundo, ele se reflete aqui, né, em ESG. E eu tenho também 57% dizendo que, sim, a gente tem que cobrar das empresas mudanças, né, e esse tem que ser o foco. E aí, trazendo paralelo com o Brasil, de que existe aqui uma desconfiança, ou então um espaço deixado pelo lado político e governamental, que as empresas podem tomar, e que os brasileiros entendem que isso é legítimo, que isso não fere o core da empresa, né, do que as marcas podem oferecer. Né? E agora, trazendo isso, linkando muito com as expectativas, né, o que eu falei, a gente tem que entender o contexto, entender como é que as pessoas hoje se sentem, para ir entrar dentro das expectativas que ela tem em relação à marca. Emocionais, funcionais, e aqui a gente trouxe também a camada do social, justamente por conta dessa relevância que a gente viu nessas esferas aqui sociais. E o que a gente percebe, e aqui é um estudo específico do lado financeiro, né, de gestão financeira do setor bancário, e se a gente pega Brasil, por exemplo, eu tenho aqui uma divisão entre as expectativas emocionais, funcionais e societais. Né? E deixo uma reflexão de novo, uma coisa que eu acabei falando lá no passado, no slide anterior. Isso significa que o contexto, ou que essas expectativas sociais, elas vão acabar sendo o principal drive, sendo os principais drivers em relação à escolha de marcas? Aí, pragmatismo, né? Na verdade, não. Se a gente pensar um pouco na essência, o benefício emocional, funcional, ele é pressuposto, né? Eu preciso trazer isso como marca, com razão de existência. Agora, é só isso que as pessoas esperam das marcas, só trazer o benefício que naturalmente se espera dessas marcas? Não, tem esse outro lado de entender onde é que eu estou, entender quais são as minhas preocupações e estar comigo nessa jornada. É esse o recado, tá? E aí, voltando aqui para o lado SG, desse lado social, tenta entender um pouquinho melhor, como é que a gente classifica as pessoas? Será que a gente pode colocar todo mundo no mesmo balaio? É todo mundo a mesma coisa em relação à relação que se tem com o ESG? Na verdade, não. Né? Como eu falei, existem aqui relações desde a coleta de recicláveis até aquele engajamento realmente mais forte. E é isso que a gente vai ver numa segmentação fresquinha, tá? Feita globalmente, e vou trazer um highlight só ainda, tá? Dessa segmentação, em relação, considerando a relação que se tem com o tema. Né? E aí a gente encontrou 5 grupos que têm uma divisão muito parecida, isso estudo global, uma média de países, tá? Os grupos, pensando nos pesos, eles são muito semelhantes. Então eu tenho desde aquele que, não sou eu que vou fazer a diferença no mundo, tá? Até os ativistas que de fato, essa palavra é forte, mas de fato se sacrificam para mudar, para acelerar as mudanças necessárias e
despertar as outras pessoas, mas no meio aqui eu tenho outros perfis que também são importantes, daqueles que, eu faço, mas desde que seja socialmente necessário, aqueles que eu faço, mas me ajuda aqui, facilita a minha vida para saber o que eu tenho que fazer, até aquele que ele sabe que é urgente, ele quer contribuir, mas não sabe muito para onde ir. E aí, eu tenho aqui o que a gente, como marketing, pode fazer. E aí, puxa, existe aqui uma mensagem única? Não, vai depender muito do público com o qual eu quero falar. E mais do que isso, além do público, isso estar muito ligado ao core, à essência da marca. Né? Para que isso seja legítimo, para que a comunicação, para que a ação seja muito legítima, né? Crível, ela tem que estar atrelada à essência da marca, ao posicionamento que ela tem. Tá? E aí eu vou deixar 3 pontos aqui de reflexão para ir passar para o painel. Então, o primeiro ponto é contexto importante. Né? Ele tem um papel muito importante para delinear as expectativas emocionais, funcionais e societais, muitas vezes que a gente está acostumado a monitorar. Entender a relação, né, de proximidades que se tem com SG é muito importante para entender o que eu tenho que passar de mensagem. Né? Isso vai variar por segmento e tem que estar muito atrelado ao que é a essência da marca. E o terceiro puxa, a gente tem aqui a pretensão de que SG seja o benefício da marca? Aí, de novo, o lado pragmático. Na verdade, ele é um co-benefício. Eu não posso deixar de lado toda a essência que é a marca, dos benefícios emocionais, funcionais, societais. Ou seja, isso pode conviver de uma forma muito harmoniosa. Deixo essas 3 reflexões. Eu sei que foi muito rápido, é muito conteúdo para pouco tempo, mas aqui agora eu chamo para a Priscila Branco para a discussão. Ela vai liderar o painel, eu continuo aqui, mas ela vai liderar aqui e chamar os nossos convidados. Obrigada. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos e todas que estão conectados. Bom, eu não estou vendo aqui o Fábio e a Cris, vocês estão por aí? Agora sim, vejo vocês. Bom dia, bem-vindos. Para quem não estava... Tudo bom, Cris? Para quem não estava conectado no comecinho da apresentação do Marcos, eu só vou reapresentar vocês, então, rapidamente. Aqui no painel, então, vamos conversar. Eu, Priscila Branco, de Public Affairs e Reputação Corporativa da Ipsos, a Ana Hashizumi, Head da área de saúde de marca da Ipsos, a Cris Canaveiro, Country Manager da Simore, Senior Advisor da Civicol, um hub de negócios de impacto, e Fábio Rua, que é Vice-Presidente de Políticas Públicas, Comunicação e ESG da GM para América do Sul. Bem-vindos novamente. Ana, você me deixou assim com muitas perguntas. Eu vou fazer o meu máximo aqui para endereçar tudo que eu consegui para vocês, mas eu vou tentar até controlar um pouco da minha ansiedade. Aí eu queria começar colocando uma pergunta. Quem se sentir à vontade e quiser começar, por favor, tome a frente. Mas acho que a primeira pergunta que aparece para mim, ou que fica assim, que surge de forma bastante clara, então, como na prática, no dia a dia das empresas, como fazer essa conexão do que é relevante para a sociedade e o posicionamento da marca. Mas como é que a gente une essas 2 coisas no dia a dia? Quem gostaria de começar? Cris, por favor. Posso começar? Bom, então vamos começar aqui. Obrigada, Fábio. Primeiro, gostaria de agradecer ao time da Ipsos, todo mundo aqui pela oportunidade de estar com vocês e por estar dividindo esse espaço tão interessante com o Fábio aqui, meu colega de painel. Muito obrigada, pessoal. Um prazer estar com vocês. Pergunta muito boa para começar, né, Priscila? Como que a gente faz essa conexão dos temas que estão aí na cabeça dos consumidores com uma pauta mais corporativa, uma pauta de marca, de sustentabilidade nas empresas? Eu vou ser breve nessa palavra, porque eu acho que esse é um ponto que toca muito a essência do que a empresa faz como core business. Então, assim, primeiro entender o que é esse lugar de potência nessa agenda de sustentabilidade dessa empresa e como isso se relaciona com os temas todos aí que a Ana acabou de passar, com os temas de preocupação, dos temas que a sociedade está mais aberta para discutir ou que está querendo discutir. Um ponto que eu acho importante no mundo de hoje, que a Ana cobriu, são tantos temas, e um cuidado que eu falo bastante na questão do posicionamento da marca com relação aos temas ESG, é entender aquilo que é relevante.
quais são as causas core daquela empresa, porque um movimento que a gente vê também são empresas abraçando muitas causas e, ao mesmo tempo, se perdendo um pouco daquilo que a gente estava vendo agora há pouco. Então, existe assim, um lugar de potência nessa fala, um lugar de potência de apresentação que tem que ser colocado em linha com que o impacto positivo e o impacto também na questão do meio ambiente, dessa empresa, em outras questões, e isso tem que ser posto de uma maneira muito simples, muito fácil, muito direta, para os consumidores poderem valorizar esses esforços e fazer a conexão com o posicionamento dessa empresa. E tudo isso eu falo com muita consistência e coerência, e aí a gente vai fazer um recorte, porque quando a gente fala de posicionamento de marca, posicionamento da empresa, um tema que preocupa muito é a questão do greenwashing, do social washing. Então, assim, tudo que a empresa se predispõe a colocar como um posicionamento tem que ter as razões para acreditar por trás. Porque é muito fácil cair numa cilada de querer aumentar uma determinada ação em alguma coisa, e quando a gente vai para os dados, para os números, aquilo não se comprova. Então, também tem essa delicadeza da agenda de sustentabilidade no posicionamento da marca, que aquilo que eu estou disposto a comunicar, eu tenho como provar que eu realmente sou uma empresa comprometida com isso. Caso contrário, tem que fazer a lição de casa, tem que ter consistência e coerência com essa agenda. Então, eu falo um pouquinho, eu vou fechar aqui já para passar para o Fábio. Eu acho que, de uma maneira geral, as empresas estão buscando esse lugar ainda, tem algumas que já estão bem maduras, já entendem qual que é o papel dela no segmento, na sociedade, nessa relação com o todo, e se posicionar bem, e aí consegue ter esse lugar de marca na cabeça das pessoas como uma empresa que realmente está fazendo a diferença. E tem umas que ainda está buscando o seu lugar ao sol aí, e aí eu acho que tem um lugar muito do alinhamento estratégico da agenda de sustentabilidade com a agenda estratégica de negócio dessa empresa e posicionamento de marca. Então, eu acho que a descida acontece mais ou menos nessa linha. Fábio, passo para ti e a gente vai trocando aqui. Maravilha, valeu, Cris. Gente, bom dia a todos e a todos. Obrigado pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Marcos, pelo convite. Agradecer minha amiga Carol Brito, que foi a responsável por me colocar aqui hoje nesse painel com vocês. Ana, parabéns aí pela sua apresentação. Priscila e Cris. Gente, esse é um tema que talvez para mim seja mais cômodo dar um zoom para a minha empresa e trazer um pouco da visão que a gente tem em relação a ESG, marca, ações, né, que a gente desenvolve há anos para tentar aprimorar a nossa contribuição para a sociedade, para os consumidores, mas principalmente para o planeta. Eu acredito demais que não é mais vai ou não vai se engajar em ESG, vai ou não vai ter ações, vai ou não vai ter uma área específica, vai ou não vai incluir isso nos seus relatórios anuais. E aí foi muito bem apontado pela Ana, mas a gente vive uma emergência climática, a gente vive uma emergência social, as pessoas estão com medo, né, da violência, da pobreza, isso está visível, né, para todos nós. A gente está passando por inundações, ondas de calor, ondas de frio, terremotos, furacões, e assim, de forma cada vez mais intensa, está cada vez mais próximo. E não dá para a gente olhar e falar assim, não, isso é a longo prazo, lá na frente eu me preocupo. Isso é curto prazo, já está acontecendo, só tende a piorar. E eu não estou falando só de meio ambiente, eu estou falando de absolutamente todos os fatores que hoje circundam a vida em sociedade, né? A gente não está alheio a esses problemas. Por mais que vivamos em bolhas, isso dói dizer, mas é verdade, a gente procura, né, se abster de se envolver em problemas que a gente julga que não são nossos. Cada vez mais esses problemas são nossos, cada vez mais esses problemas são das empresas. As empresas que olham só para o seu próprio umbigo, só para as suas próprias fronteiras, elas são penalizadas pelos consumidores. O consumidor está cada vez mais ativista, e esse é um termo que não é pejorativo, é um termo que convida as pessoas a se envolverem cada vez mais com um entorno, né, que impacta o dia a dia de cada um de nós. E aí, quando eu falo empresas, eu falo de pessoas. Então, as empresas estão respondendo assim, assado. As empresas são formadas por pessoas que são impactadas pelas mudanças climáticas, pela violência, pela insegurança. Então, como seres vivos que somos, a gente tem que reagir, não só pensando na nossa marca, como é que a marca vai ser impactada e como é que o consumidor vai encarar, né, nossas mudanças em prol da sociedade, do planeta, mas movimentando para que a gente entenda
é a nossa responsabilidade aqui. E aí fala um pouquinho da GM, a gente tem uma visão global e muito rápido, sem entrar em detalhes, mas é uma visão global que eu estou na GM há 1 ano e meio e foi, confesso aqui, foi o que me levou à GM. Não foi uma das razões pelas quais, foi o que me levou à GM. E essa visão é uma visão 000. Nós sonhamos e estamos indo atrás de um mundo onde teremos 0 emissão, 0 congestionamento e 0 acidentes. Extremamente arrojada, talvez até utópica. Pode ser, mas a gente está perseguindo algo que inclui, né, no 0 emissão, produzir carros sustentáveis. E não só que não emitam mais CO2, mas cujo processo de fabricação seja feito com as tecnologias mais avançadas que tragam o menor impacto ambiental possível. Né? 0 congestionamento, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de conectividade, a gente está falando em buscar oportunidades de atingir cada vez mais pessoas com menos, né, matéria, com menos recurso. E tem uma outra visão que eu também classifico como bastante arrojada e que não é greenwashing, né? E eu sou muito sensível a esse tema de greenwashing, porque entre, né, o falar e o fazer, você tem aí uma linha muito tênue e, a depender do que você fala, você pode ser desmascarado na próxima esquina, mas é uma visão de ser a empresa mais diversa e inclusiva do mundo. E eu estou falando aqui de uma empresa masculina, uma empresa de carros, né, que historicamente atrai um consumidor do sexo masculino e que, ao longo do tempo, provou-se que não é bem assim, que cada vez mais a mulher é determinante para a escolha de consumo de um veículo e para o consumo de um veículo. Então, a gente olha e fala assim, peraí, a gente precisa incluir cada vez mais. Hoje, o nosso Conselho de Administração Global, para vocês terem uma ideia, da General Motors, ele tem 45% de mulheres. Isso, assim, 10 anos atrás era impensável, gente. É uma mudança de paradigma radical e num curto espaço de tempo. A gente tem cada vez mais na nossa planta de Joinville, eu estive lá outro dia, fiquei impressionado, 60% das mulheres, 60% das pessoas que trabalham na linha de montagem da nossa fábrica de Joinville são mulheres. Você fala, como assim? E você vê essas transformações acontecendo. Vai ser a mais diversa e inclusiva do mundo? Como é que mede isso? Não sei. Mas que cada vez mais a gente tem dado passos nesse sentido? Tem. De novo, e aí eu encerro. Pensando na marca, pensando no consumidor, talvez também, mas isso não chega até o consumidor, né? Quantas mulheres tem em cada linha de montagem? Não. É pensando na nossa responsabilidade, pensando em nós como gestores, como é que a gente está impactando as mudanças que a gente quer ver para o mundo. Sensacional. Você está contando muito sobre como a GM também está respondendo a essas demandas em relação a todos os eixos do ESG, né? Não só o ambiental, que é tão central ali para o setor automotivo, mas também em relação ao eixo enfim, que é o social, enfim, tem o eixo da governança. E aí me vem uma pergunta que ok, né? As empresas, muitas empresas estão tentando responder a essas aflições, a essas demandas, mas como de fato comunicar, né? Como comunicar o que está sendo feito, como é que comunicar isso no nível corporativo ou no nível do produto, quais que são esses desafios, como é que dá para comunicar essas ações? E aí, Fábio, começa essa, eu vou na sequência? Vou rapidinho, bora. Então, Cris, obrigado pela gentileza. Primeiro, as pessoas têm que se sentir parte. Não adianta você ter uma área de ESG que fala com ela própria e, no máximo, com um comitê executivo. Então, a gente montou dentro da GM um comitê de ESG totalmente multidisciplinar. Todas as áreas interessadas têm representação nesse comitê, que obviamente busca, né, trabalhar a nossa marca-mãe, que é a GM, então propondo melhorias em processos de governança, em questões sociais e questões ambientais nas nossas plantas e nas áreas que estão aí tangentes às nossas operações, né, as nossas áreas aí de influência direta, né? E essas pessoas são responsáveis por comunicar os seus clusters, os seus times, de tudo que está sendo feito. Temos processo de comunicação interna, temos cada vez mais o envolvimento da alta liderança da companhia em ações ESG, e a ESG vira, né, o clichêzão e o grande guarda-chuva que abarca todas as ações, né? E às vezes a gente pode ou pesar mais para uma das letrinhas do acrônimo do que para outras, e cada vez mais a gente tende a ampliar um pouco esse
conceito com a palavra sustentabilidade, né? Sustentabilidade pode acontecer na operação, ela pode acontecer nas nossas ações, né, sociais, ela pode acontecer nos nossos modelos de gestão e de governança. Então, assim, para não se prender, né, no ESG, que entra tudo e às vezes até confunde, a gente procura cada vez mais comunicar, né, com uma sustentabilidade sendo core das nossas ações como um cidadão responsável que somos, uma empresa que ano que vem faz inclusive 100 anos de atividade no Brasil. Para fora, né, além de sermos, né, cidadãos que se engajam em causas, e alguém usou o termo causa, eu gosto do termo causa, não é um tema, não é um ponto específico, não é nada que a gente gosta ou deixa de gostar, são causas que impactam, que transcendem a nossa área de influência. A gente faz trabalhos, a gente, por exemplo, no Brasil, exemplos aqui muito rápidos, a gente ajuda a restaurar o equivalente a 430 mil hectares de florestas. Poucas pessoas sabem disso, a gente não coloca isso na propaganda na Rede Globo, não coloca no Big Brother, mas isso faz parte do nosso papel, né? Responsável, né? E que entende que a gente tem um compromisso com o planeta. A gente tem um Instituto GM há 30 anos, que a gente desenvolve, já impactamos milhares de pessoas com educação, com ações, né, de formação, de técnica, inclusive, né? A gente está trabalhando muito aí com tecnologia e inovação. Na área de governança, a gente, além de adotar, né, práticas globais, a gente faz parte de grupos e fóruns internacionais que influenciam a construção dessas práticas globais. Tem comunicação de massa mostrando o que a gente faz nessas áreas? Não. Mas eu diria que a maior comunicação que a gente pode dar hoje para o nosso cliente, para demonstrar o nosso compromisso com sustentabilidade de modo geral, é a transição que a gente está fazendo do carro a combustão para o carro 100% elétrico, passando eventualmente por processo de hibridização no meio do caminho, mas nosso compromisso é em até 2035 não produzir mais nenhum carro que emita poluentes, né? Não vai ter nem escapamento, o carro elétrico não tem escapamento, né? E não só não vai poluir, mas o processo de fabricação será cada vez mais sustentável. Menos água da produção, energia fotovoltaica abastecendo todas as nossas plantas, mecanização, que não vai, obviamente, tirar postos de trabalho, mas vai contribuir para que as funções sejam feitas de uma maneira cada vez mais segura, né, responsável e estimulante. Parei. 2035 está aí, né? Ou seja, uma meta super arrojada, né? Antes de eu passar para a Cris, eu só tenho um recadinho que o Alex está me dando bronca aqui no WhatsApp, que eu esqueci de falar para as pessoas. E, por favor, mandem perguntas no chat, tá? Para a gente ler aqui para os nossos convidados. Cris, você quer comentar? Eu vou comentar em cima um pouco da fala do Fábio, que foi muito boa, e alguns pontos que ele puxou da fala anterior também, que a primeira comunicação passa por confiança, né? A gente está falando de confiança aqui. Então, e aí quando a gente vai para esse grande guarda-chuva da sustentabilidade, a confiança, ela toca de uma maneira geral toda a questão do ISG. Eu quero dizer, nessa relação com o consumidor, por exemplo, a empresa tem que cuidar muito de como que ela, o trabalho dela coerente para dentro. O Fábio deu várias demonstrações aqui de como a GM está avançando com essa agenda, porque o que afeta a comunicação e aí afeta a reputação e o nível de confiança é quando você quebra em algo que é muito importante para o consumidor do outro lado, e às vezes e isso muitas vezes difícil de resgatar. Então, por exemplo, uma empresa que tem um baita investimento na questão ambiental, por exemplo, está ali, faz parte da matriz de materialidade, que é um ponto material daquela empresa, é importante, e aí ela é envolvida em escândalos de corrupção. Então, pode ter feito trabalho lindo numa esfera, mas quando você quebra em um que é muito, e a gente viu corrupção ali como uma das preocupações, você, de alguma forma, nessa relação que você tem de comunicação e de interface com os seus stakeholders, por exemplo, isso realmente afeta muito essa relação de confiança, essa relação de comunicação. Eu sempre acredito também, um outro ponto, eu vou fazer alguns recortes nesse grande custo de retalhos da comunicação. O entendimento tem que começar dentro da empresa. Então, se você não tem dentro da empresa o entendimento do que é essa agenda e como que você vai levar isso para fora, você tem que fazer esse trabalho internamente, e aí eu acho interessante a gente falar da integração da sustentabilidade em toda a empresa. E aí você consegue potencializar muito mais essa comunicação para dentro e para fora. O que eu quero dizer? Primeiro, a comunicação ela não deve estar diminuída numa área de sustentabilidade quando existem, porque a gente está falando de uma GM que tem uma área de sustentabilidade, mas está falando de milhares de empresas menores,
que não tem um profissional único, exclusivo ali dedicado. Então, como que a gente permeia esse tema na organização toda? E como que ele está dentro do dia a dia de cada pessoa que faz essa organização. Então, por exemplo, como que um CEO ou um CFO, vamos pegar um cargo aí de altíssima liderança CFO, entende essa estratégia e esse compromisso dessa empresa nessa agenda a partir do que ele é responsável. O cara do dono da caneta ali das finanças, por exemplo, né? A mesma coisa o CEO, a mesma coisa uma área que tem relação com fornecedores, a questão da sustentabilidade na cadeia de valor. Então, assim, o tema ele é amplo, ele não é simplista, vamos colocar dessa forma, e ele é muito mais fácil de comunicar quando cada um ator dentro da empresa e fora se empodera daquilo para poder falar com propriedade do que está fazendo e de como isso está construindo um legado para a empresa. Então, eu acredito que a comunicação boa, assertiva, interessante, ela tem que estar redonda para dentro. Então, se o seu colaborador não sabe dizer o que é sustentabilidade para aquela empresa que ele trabalha, imagina como isso vai para fora. É muito complicado. Então, a tese tem que estar testada, a estratégia tem que estar testada em todos os níveis. Desde o nível de altíssima liderança, em todos os níveis. E aí você tem realmente algo interessante para colocar para fora, envelopado de uma maneira estratégica. E voltando àquele ponto que eu falei, entendendo o lugar de potência, entendendo esse lugar de protagonismo dessa empresa nessa agenda, porque é muito fácil se perder com o número de causas, com o número de dores que a gente está posto aí. Um ponto também que eu acho muito, muito interessante, que é a gente não dissocia mais o posicionamento da causa entre, eu sou uma empresa comprometida com o meio ambiente, sou tipo mais ou menos ali com social. Olha o tamanho do social, olha o tamanho do social quando a gente vê as pesquisas. E nunca antes a gente teve ali e eu estou falando aqui como profissional de sustentabilidade, 20 anos trabalhando nessa agenda, e realmente, alguns anos atrás, quando se falava em sustentabilidade, a ESG era muito voltado para as questões ambientais, mas pós-pandemia a gente teve ali um encontro de águas, onde o social tomou uma proporção também muito grande no cuidado, no entendimento dessa agenda, porque a gente passou por pandemia e a gente viu o que é a questão da desigualdade social aflorada no nível extremo. Então, essa comunicação e esse posicionamento ele não pode estar dissociado, e isso tudo começa com a visão sistêmica que essas organizações têm para dentro de como você tangencia as questões de transparência ética com as questões sociais e com as questões ambientais. Puxando também rapidamente as questões sociais, um outro ponto, não só das desigualdades sociais, mas outra coisa que está escancarada agora nas empresas, é a questão, e aí pelos canais que são as redes sociais, então as empresas não estão mais... O controle de narrativa, né, Fábio? Você está aí... Quem tem controle de narrativa hoje, né? Então, assim, é muito importante entender que o que você fala, ele vai ser provado por diversas formas, diversos canais. Sejam seus colaboradores nas redes sociais falando da cultura da sua empresa, os canais que a gente já sabe, imprensa e tudo mais, então tem que estar muito redondinho. E aí, vou dar um exemplo, nunca se falou tanto sobre questões de saúde mental, onde o Brasil é considerado um dos países com a população mais ansiosa do mundo. Então, isso não está dissociado de cultura, não está dissociado da maneira como a empresa faz. Então, não é só o que ela faz, mas o como ela faz. Então, esse GLU, ele faz toda a diferença quando a gente fala do que é o que é o pensamento propositivo dessa empresa lá na frente, mas não só da linha de chegada, mas como ela chega lá. Isso é muito importante, porque a jornada, muitas vezes, ela é muito mais importante do que o alvo final. A visão, ela é importante, mas a jornada, o como você vai fazer essa virada, essa transformação e está cada vez mais aderente às preocupações da sociedade, muitas vezes ela conta mais, até, do que a própria visão. Então, eu acho que é muito importante, de novo, ponderar o onde e o como em todas as instâncias, porque... E não dissociar, e não trabalhar com pensamento dissociado no posicionamento, no entendimento de causa, porque a empresa ela tem que ser integral quando ela pensa numa responsabilidade socioambiental e de governança, por exemplo. Bom, não, você trouxe um gancho que eu queria muito pegar, assim, até perguntar para a Ana,
sobre a necessidade dessa consistência na comunicação interna, né? E como é que ela é necessária para navegar nesse contexto de demandas novas que surgem o tempo inteiro, né, das pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ana, porque você mostrou da importância do contexto, você mostrou como que o contexto muda de lugar para lugar. Para onde que a gente está arrumando, né? Quais são os movimentos que você tem percebido no mercado, assim, em relação ao impacto disso para a escolha da marca? Isso, assim, pensando um pouco, não só na quantidade de temas, né, que hoje a gente vê que são prementes, mas também na velocidade com que as coisas mudam, fica mais complexo, inclusive, as marcas manterem essa consistência. Mas aqui, o que eu vou trazer? Então, primeiro é o entendimento, né? A gente viu que isso varia muito de país para país, enfim, tem esse lado cultural, esse lado realmente do social, que é mais latente ou não aqui na América Latina, Brasil. Então, o entendimento deste momento é, primeiro, super relevante. O segundo é entender o posicionamento da marca, a essência da marca, esse lugar de potência, né, que a Cris colocou. Isso tem que isso tem que ter consistência, né? Isso aqui não muda de acordo com os temas que existem hoje. Então, aqui é o entendimento do que existe com o que eu tenho aqui para ter um lugar legítimo em relação a esse tema, e aí sim abraçar essa causa, aí sim tomar as ações nas diversas frentes. E considerando que a gente está juntando esses dois pontos aqui, isso não pode mudar porque o tema mudou. Senão você deixa de ser consistente. Você deixa de repente, ter essa confiança das pessoas. Né? Não é porque existe um outro tema que, de repente, ficou super relevante, que eu vou mudar o meu foco totalmente. Né? Eu preciso dessa consistência. E isso eu sei que é difícil, porque muitas vezes o tema que, de repente, ganhou muita relevância, não é aquele que eu estou comunicando. E aí pode existir uma pressão para parar de comunicar ou de ter ações em relação àquilo. Mas, puxa, aquilo é que está ligado ao posicionamento da marca. Então, essa visão, ela tem que ser, esse fundamento, ele tem que ser muito bem feito para que ele consiga se sustentar independente das mudanças que aconteçam a curto prazo. Porque senão parece uma coisa de surfar a onda também, né? Isso, surfar exatamente. E você faz uma questão de alguma causa importante, né? Mas uma última pergunta, porque eu tenho que encaminhar para o final aqui, senão de novo o Alex me mata nas mensagens aqui do WhatsApp. Esse ponto, né, sobre a ação corporativa e a ação da marca. Vocês acham, né, que a marca ela até pode materializar esses compromissos corporativos, por exemplo, em relação à agenda ESG, demanda ESG? Como é que vocês percebem essa possibilidade? Quer que eu vá? Vou. Eu acho que tem algumas formas da gente materializar isso. Uma é o entendimento de propósito e prosperidade nessa empresa. Então, eu gosto muito de falar sobre isso porque toda empresa ela serve um propósito. E quando esse propósito ajuda no crescimento dessa empresa, no crescimento do negócio, você tem o que eu chamo de um loop infinito bom. E aí o negócio cresce e continua investindo no impacto e no propósito e deixando um legado positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Então, a materialização desse propósito dentro de uma essência de negócio, o Fábio deu vários exemplos aqui da GM, dentro da essência do negócio, ele vira um mecanismo muito fácil de se comunicar, porque ele está conectado. Então, quando a gente fala dessa integração de prosperidade e propósito, é isso. Então, eu tenho um propósito, mas como que eu conecto isso com o meu negócio? E quando essa conexão ela acontece, a comunicação ela fica fluida, ela fica mais simples, porque o link na cabeça das pessoas é mais fácil de ser feito e de ser valorizado. E aí a gente está falando também da pesquisa que a Ana mostrou do dado ali, que não existe essa dicotomia entre empresas mais sustentáveis e apoiar o dinheiro, né? E o entendimento do suporte ali da empresa. Então, nessa mudança geracional que a gente está tendo das pessoas, cada vez mais, gerações mais jovens, mais ativistas, tem também um entendimento, e aí eu posso pegar uma reflexão um pouco da pesquisa, Ana, que essas pessoas estão dispostas a apoiar negócios que realmente entregam valor naquilo que é a dor deles como consumidores e como sociedade, entendendo o que a empresa faz. Então,
É por isso que tem que tomar muito cuidado esse negócio de surfar na onda, porque é muito fácil descaracterizar todo um compromisso de uma agenda e o consumidor não se sentir confiante de apostar R$1 ali na compra, porque ele não sabe onde aquilo vai parar para aquela empresa se tornar cada vez melhor. Então, tem um caminho do dinheiro e do propósito aí que precisa ser muito bem pensado e precisa ser muito bem comunicado para aquele consumidor, na hora que comprar, ele está comprando para além de um produto e um serviço, ele está comprando uma inspiração, ele está comprando uma realização e um sonho de uma organização inteira. E como que ele faz parte desse ecossistema, entendendo o papel dele ali, suportando por meio de uma questão de oferta e demanda. Então, eu acho que isso é um tema muito cuidadoso, e por isso que a Ana repetiu bastante, e o Fábio também tangenciou e falou do tema, que é o entendimento do que a empresa entrega de valor dentro dessa agenda para que seja percebido esse benefício e que os consumidores falem assim, eu compro dessa empresa porque eu consigo materializar na minha cabeça e não lá em Marte, lá longe, em outro planeta, eu consigo materializar o que essa empresa, para além de ter um bom produto e serviço, ela entrega como legado. E aí eu apoio isso. E aí as gerações mais ativistas, as novas gerações, elas conseguem fazer essa conta melhor do que as gerações passadas. Eles fazem esse cálculo de entendimento, até por sentimento, o que dá maior retorno nesse sentido, quando a gente fala de prosperidade e propósito. Fabio, tá só contigo. Fazer um complemento que tem tudo a ver com o que a gente está falando, é uma pergunta que chegou da audiência, de quem está conectado, tem a ver com isso que a gente está conversando aqui. Quando falamos sobre causas sociais, o que faz uma empresa se comprometer com investimento de impacto em projetos de longo prazo e sair das ações pontuais? Ou seja, a gente pode entender isso também como sair de ações que não estejam ligadas ao core da empresa? O que você acha, Fábio? 100%. Eu volto um pouquinho e já trago esse tema que foi abordado pela audiência, mas eu não vejo hoje o propósito desvinculado da ação. Quando o propósito está desvinculado da ação, ele produz, infelizmente, empresas fake, né? Empresas que não vivem aquilo que pregam. O nosso propósito, é uma das peças também que eu acho bastante impactantes e que nos obrigam a ser bastante fiéis a ela, é movendo e conectando pessoas ao que importa. Isso pode ser uma bela frase, pode ser uma bela peça de marketing, mas uma empresa que vai fazer 100 anos no Brasil, que já tem 100 e alguns anos, né, mundialmente, ela precisa ser muito fiel a isso que ela institui como sendo um norte que ela quer perseguir. Então, quando alguém dirige um carro nosso, ele não está só comprando o produto e usufruindo do produto. Ele é nosso embaixador, ele está representando a nossa marca por onde quer que ele vá. Se a gente pisa na bola, e aí permitam-me, né, uma digressão aqui, e não autodefensiva, mas as empresas pisam na bola de forma não intencional. Isso acontece. Né? Às vezes, né, a empresa é formada por pessoas, às vezes uma pessoa mal intencionada pode colocar em xeque aí a imagem e reputação da empresa com uma ação que, ele achou que ia se dar bem, achou que ia ganhar um bônus maior, achou que ia ter um destaque maior na carreira dele e ele destrói, né, a imagem e reputação da empresa. E as empresas gastam milhões de dólares para tentar refazer aquilo que muitas vezes não pode ser refeito. Sinto que isso aconteça. Sinto que o consumidor, que nós sejamos tão intolerantes em relação a ele. De empresa. Mas empresas que têm a longevidade que a gente tem, que já erraram muito, e porque erraram, chegaram onde estão. Então, fundamental que a gente não repita erros do passado. Terão novos erros, todas as empresas vão errar novamente, né, mas que esses erros não se repitam. Quando a gente fala sobre pensar a longo prazo, né, e ações que hoje transcendem, né, o bom mocismo do dia a dia, vamos dizer assim, é aí que a gente vê que as empresas estão comprometidas com o país, com o planeta, com o lugar onde elas estão vinculadas. Elas não estão estabelecidas, elas estão vinculadas. Né? Estar numa determinada região, num determinado bairro, numa determinada cidade, cria um vínculo que traz responsabilidades. E não são responsabilidades pontuais. Quando eu mencionei né, essa nossa visão de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas e como isso é materializado nos investimentos que a gente faz
na floresta amazônica, na Mata Atlântica e no Pantanal, eu estou olhando para o longuíssimo prazo. Inclusive, esse trabalho, a gente tem, por exemplo, uma área que a gente recupera, são mais de 9 mil hectares no Paraná, região do Paraná, que a gente faz isso há mais de 10 anos. Coisas que assim, ninguém nem falava, vou ajudar o meio ambiente 10 anos atrás, a gente já fazia. Só que naquela época, era uma área totalmente assoreada, era uma área assim, que não tinha nenhum potencial ambiental. E hoje temos lá uma floresta que renasceu em função de um compromisso de longo prazo que a nossa empresa teve. De novo, assim, não é autocongratulatório. Acho que várias empresas fazem até muito mais do que nós, e a gente tem muito a aprender, muito a crescer com best practices que a gente vai recebendo, né, dessas empresas, com a marca, com o produto e com a governança da empresa hoje. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos que são muito sensíveis a posicionamento de marca, são sensíveis ao que eles leem nas redes sociais, ao que eles veem na escola e, né, a conversa que eles têm com os amigos. E eu tenho certeza que se eu puder legar algo para eles, né, será, sem dúvida nenhuma, o orgulho que eu quero que eles tenham, né, das empresas às quais eu trabalhei e como elas impactam positivamente o mundo e a sociedade. A responsabilidade minha. Muito bom. E eu queria só, então, pegar esse último gancho, essa última deixa que você comentou agora, para finalizar com a Ana, que a gente tem que encaminhar para o final mesmo. E, Ana, queria que você comentasse um pouco sobre, o Fábio comentou da pressão das gerações mais novas, né, a capacidade que elas têm de influenciar. Isso é real? Você sente isso? Você vê isso nas pesquisas? Como as diferentes gerações impulsionam essa agenda, essas demandas? Sim, sim. Se a gente olha um pouquinho os segmentos, né, que existem, aí eu vou trazer um pouquinho até para o estudo que a gente só trouxe um flavor, né, só trouxe uma informação, existe sim diferenças. Então, os comportamentos dependem até de gênero, né? Então, assim, aí tudo bem, não trouxe ali no estudo, mas quando a gente fala do segmento ativista aqui no Brasil, eu tenho uma tendência para mulheres. E quando a gente fala aqui desse engajamento, até da escolha, né, do engajamento em relação às marcas, tem esse lado geracional também. Né? Os mais jovens, eles acabam tendo acesso a mais informações, acabam tendo um nível crítico maior, né? E isso acaba permeando, inclusive, as escolhas, né? Então, sim, isso existe. Agora, isso é igual para todas as categorias, isso é igual para todas as marcas? Não. Aí, de novo, eu puxo para o entendimento, né? Dentro daquele contexto da marca, do ser humano, como é que está essa relação com as marcas hoje em dia, né? Mas, sim, existe esse viés, sim. Muito bom. Gente, infelizmente o tempo acabou. Eu tenho que encaminhar aqui para o final. Eu só preciso dar alguns recadinhos para a nossa audiência, para vocês também. No dia 7 de março, está chegando, nós vamos realizar o evento do Reputation Council, que é o nosso conselho de reputação, do qual a Cris faz parte também, inclusive. Esse evento está disponível para vocês consultarem, a gente pode mandar o link também de inscrição para todos, então anotem aí na agenda, Ipsos Reputation Council, no dia 7 de março. E o próximo Talks, a nossa agenda, vai ser no dia 27 de março, então daqui exatamente a um mês, e o tema vai ser Futuro da Inovação com Inteligência Artificial, mais um tema que está, enfim, super em voga, além do ESG, inteligência artificial, vindo com tudo para a gente debater o papel das empresas e os desafios. Queria agradecer mais uma vez, Cris, muito obrigada pelo seu tempo, Fábio, muito obrigada pelo seu tempo, pelas contribuições, e Ana também, muito obrigada pela apresentação, e até uma próxima. Tchau. Até. Obrigada, pessoal, foi um prazer. Até mais. Prazer. Até mais.